A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza. Amém, amados irmãos, aqui de Goiânia, estado de Goiás, Brasil. Amém? Vou estar aqui deixando uma meditação na palavra do Senhor Jesus em Efésios, capítulo 4, do versículo Aleluia, do versículo 12 em diante. Glória a Deus, glória a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, na medida de estatura da completude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina e pela artimanha e astúcias dos homens que ficam à espreita para enganar. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos para que sejamos maduros na fé, não desviando para a direita e nem para a esquerda nos seus pensamentos, da doutrina de Cristo. Muitos, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo dizia, muitos são inimigos da cruz de Cristo, porque são os joios no meio do trigo, ensinando heresias de perdição. Nós vemos, amados irmãos, quantos aí que se diz homens de doutrina, de sã doutrina, mas se você vê, o seu testemunho não condiz do que aquilo que ele prega, nós podemos citar aqui muitos que saíram da igreja pentecostal do Filho de Deus, hoje, estão terrivelmente no pecado, ensinando heresias e indo contra a igreja pentecostal do Filho de Deus. Por quê? Porque viraram falsos profetas. Não se engane, irmãos, com alguns sinais ou que eles se dizem de doutrina ou pregue certa doutrina, amém? Mas o Espírito, aleluia, quem tem o Espírito Santo não combate, aleluia, com aquele que tem o Espírito Santo, meus irmãos? Aleluia. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é ovelha, aleluia, quer ficar ao lado de ovelha. Então, amados irmãos, tome cuidado, não seja menino inconstante, porque muitos aí saíram da igreja pentecostal do Filho de Deus, ensinaram outras doutrinas, e muitos até mesmo foram após eles. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, sabendo que existe muitos que vão vir joios no meio do trigo, ele já alertou para que nós não venhamos ser meninos inconstantes pelos homens enganadores. João disse, aleluia, louvado seja Deus, se eles fossem de nós, estariam conosco, somando conosco nessa sã doutrina do Senhor Jesus. Mas por que querem abrir várias igrejas sem que Deus o revelou? Louvado, porque muitas vezes são soberbos, não aceitam repreensão, querem ser presidentes, mas há uma grande cobrança para um presidente e tem que ser realmente chamado por Deus, como foi o apóstolo Paulo e todos os apóstolos, meus irmãos. É algo, louvado seja Deus, de muita responsabilidade, porque eles vão estar prestando contas a Deus por todas as almas que estão ensinando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso,
dos falsos enganadores, os falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. Já alertou a nós para que nós não venhamos ser meninos inconstantes, mas firmes na doutrina de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Firmes, louvado seja Deus. Deus tem confirmado a muitos, louvado seja Deus, sobre as redes sociais, mas também Deus, o próprio Deus permitiu, louvado seja Deus, o sinal, e muitos têm se levantado contra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não vivem no Espírito, eles vivem na carne, combatendo contra a obra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vivem a trazer indiretas, né? Então, irmãos, tome cuidado. Quem sabe você está seguindo aí um divisor de igreja e você não sabe. Toma cuidado, meus irmãos. Não é porque tem aparência de sã doutrina. Veja o testemunho. Veja, louvado seja, ele não dividiu uma obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toma cuidado, meus irmãos, porque nem todos que se diz de Deus são de Deus, né? Jesus falou em Lucas 6,46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, né? Louvado seja o nome. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. Louvado seja Deus, que tem que ser limpo, tem que ser uma carta lida e relida por todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E dando graça aos ouvintes. Aleluia, quando nós abrimos nossa boca, louvado seja para ensinar com amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Então a doutrina é a mesma doutrina que nosso saudoso missionário Davi Miranda ensinava. Louvar, quantos eram da Deus de amor e hoje ensinam totalmente contra aquilo que o missionário Davi Miranda ensinou, né? Louvado seja Deus, falando que, louvado seja Deus, diácono não pode ungir, não pode batizar, não pode dar santa ceia, né? Louvado. Nós vemos Filipe, que era um diácono, e ele, aleluia, batizou o eunuco. Se pode batizar um diácono, como Filipe batizou, por que não pode dar santa ceia? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode ungir, por quê? Louvado seja Deus. Então, muitas doutrinas estranhas, louvado seja Deus, que o saudoso missionário Davi Miranda não ensinava, esses tais estão ensinando, né? Louvado seja Deus, para a perdição sua, para a perdição deles. Eles estão ensinando heresias de perdição, né? Porque a Bíblia fala que heresia também é, aleluia, obra da carne e condena a alma do homem ao fogo do inferno, se não se arrepender, né, meus irmãos? Então o apóstolo Paulo está, aleluia, preocupado com a igreja ali de Éfesos, para que eles venham ser maduros na fé, não dado a vários ventos de doutrina, louvar pelo engano dos homens que com fraudulosamente enganam, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí uma meditação da palavra do Senhor Jesus. Saiba, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, ver e discernir, louvado se não seja um menino que não saiba discernir, louvado seja Deus, mas discerne, veja se o homem realmente tem vamos dizer assim, um testemunho, uma ficha limpa, louvado seja Deus, né? Não dividir uma obra, para você congregar numa igreja verdadeiramente de sã doutrina, de um homem, de um pastor presidente, que ama as almas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que assim você possa, aleluia, congregar numa igreja, ir para o céu, louvado seja o nome, olhando para Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, olhando para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia fala também, sujeitai os vossos pastores, porque velam de vossa alma, para que, aleluia, nós obedeçamos a eles, sujeitamos a eles,
aleluia, para que não venhamos ser pesado a eles, entristecendo nossos pastores pela nossa desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, fica com essa reflexão da palavra do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Pois então, irmãos, também a respeito de coisas pequenas, né? Como o uso de bonecas para as meninas, né? Bonecos para os meninos, louvado seja Deus. O missionário Davi Miranda não proibia, não. O que ele proibia era de idolatria, de televisão. Louvado seja Deus. Então, os irmãos procuram saber, louvado seja Deus, o que a aleluia antiga Deus e Amor pregava. Amém? Para você não ser enganado, procure saber o que a palavra de Deus ensina. Aleluia, louvado seja o nome do Deus. Missionário da Miranda ensinava a sã doutrina do Senhor Jesus, como ela é. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, procure saber, aprofundar, aleluia, o teu conhecimento na palavra de Deus. Não seja enganado pelos homens fraudulosamente, querendo enganar as almas dos simples, que não tem ainda o discernimento do que é certo e o que não é certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas leia a Bíblia, peça direção ao Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus, que Ele é o maior professor, o Espírito Santo que nos direciona em todas as coisas. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos meus irmãos, e quem vos despede é o seu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza, aqui mesmo da cidade de Goiânia, estado de Goiás. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.